Olá, pessoal, bem-vindos às Diferenças. Nossa entrevistada é a Gislene Lima, que é professora de Educação Especial do Estado de São Paulo e também candidata a vereadora por Osasco. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Miriam? Boa tarde, Pro. Fábio, Rafa. Boa tarde, boa tarde. Quer dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e como você chegou à educação especial. Eu gosto sempre, né, de falar da minha formação, porque a educação especial não foi algo que eu planejei desde o início, né? Sou formada em pedagogia desde 2007. Tenho uma experiência que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Fiz a especialização porque meu primeiro contato, né, com a educação foi uma sala inclusiva. E eu não tive inclusão no meu curso de pedagogia. E o que aconteceu? Eu tinha os desafios com uma aluna minha, né? Tinha síndrome de Down e terceiro ano do fundamental. E eu recorria muito à minha coordenadora para ela me ajudar com atividades, né? Como lidar ali com os desafios do dia a dia. E naquela época não tinha internet como nós temos hoje, né? Eu lembro que ela me deu, assim, livros e mais livros e falou, olha, o que você precisa, você vai ter que ler e achar aí. Né? E aquilo me deixou intrigada. Eu falei, não, eu preciso buscar um curso, né, especializado, porque eu quero ajudar essa aluna, né? Lembro com muito carinho, ela é inesquecível para mim, Isabela. Então, ela foi, né, o que me motivou para a educação especial. Fiz o curso de educação inclusiva e deficiência intelectual, concluí em 2011, né? Fui fazer um mestrado em 2017. E fui para a educação especial, de fato, trabalhar com o Estado, né? Que até então, antes, até 2022, eu só tinha tido contato com a rede privada. O público veio a partir de 2022, que eu falo que foi o que me deu mesmo uma bagagem, né, de aprendizado, que eu aprendi muito com eles. Como é feita a educação hoje nas escolas especiais do Estado? Ótima pergunta, Rafa. Eu gosto sempre de frisar, né, a diferença das nomenclaturas, o porquê que eu falo educação especial e por que eu falo educação inclusiva, né? A educação especial, eu me reporto ali para um público específico, no caso, os alunos elegíveis. Né? E a educação inclusiva são todos aqueles com ou sem deficiência, mas que necessitam talvez de uma atenção especial, né? E essa educação especial no Estado, Rafa, eu posso te dizer que, comparando com a rede privada, ela é mais completa, né? A gente tem uma legislação até que muito boa, né? Qual que é o problema? Não cumpre a lei. A lei não é cumprida, mas nós temos uma legislação ali que nos ampara muito bem. A educação especial, ela está presente em duas modalidades de ensino, né, no Estado, que é o AE, o Atendimento Educacional Especializado, e tem uma outra modalidade que é o ensino colaborativo, que esse a gente atua dentro da sala de aula, mas na legislação seria para a gente dar orientação para os professores, sem o contato com o aluno. E qual que é a realidade? A gente não consegue, né? A gente dá orientação para o professor, mas a gente vai ali também se aproximar do aluno para tentar até fazer essa relação de confiança se estabelecer, para a gente conseguir caminhar com as atividades. Né? Então, eu sempre falo que são alguns passos. Estabelecer a relação de confiança com esses alunos, né? Fazer a adaptação curricular adequada. Sim. Né? E o estímulo da autonomia. Acho que esse é o papel fundamental. E no Estado, Rafa, a gente ainda depende da sorte de ter professores, acho que apaixonados pelo que fazem, né? Sim. E nós temos muita sorte de ter professores na educação especial que são. Né? O que nos falta? Nos falta recursos. Né? Nos falta esse material adequado. Muitas e muitas vezes fica aí metade do salário do professor para fazer essas adaptações, porque a gente quer dar uma aula diferente. Na educação especial, eu falo que o que se adequa ali melhor são as atividades lúdicas. Então, eu preciso adaptar atividades onde esses alunos compreendam de maneiras diferentes. E por que a lei não é cumprida?
Eu acho que é porque não há, talvez, uma cobrança... Mas o que diz a lei? O que tem que ser feito e não é feito? O que diz a lei que não é feito? Sim. Por exemplo, né, essa questão mesmo da gente não ter o contato, né, quando você trabalha na modalidade do ensino colaborativo. É oferecido um atendimento para esse aluno 2 vezes por semana de 45 minutos. E você acompanha aquela turma, independente de ter 1 ou de ter 10 alunos elegíveis na sala de aula. O que é um aluno elegível? O aluno elegível é o público pertencente à educação especial. No caso, o meu público elegível eram todos os alunos com deficiência intelectual. Às vezes acontecia de ter as deficiências múltiplas, intelectual mais física, né? E cada professor da educação especial ali, ela tem uma formação diferente. Por exemplo, eu não consigo atender a questão da deficiência visual, né? Auditiva, porque aí exigem outras formações. Mas no caso da intelectual, ela vai, né, desde o autismo, a síndrome de Down, a deficiência intelectual, paralisia cerebral. Tem um leque. Aí transtorno global do desenvolvimento e por aí vai. Esse público é o público elegível da educação especial. Mas aí teria que ter vários professores formados para atender, por exemplo, deficiência visual e todos os tipos de deficiência. Sim, é que hoje a procura, assim, né, o atendimento, né, das escolas, por exemplo, que eu passei, eu só tive, por exemplo, um aluno que precisou de um atendimento com intérprete de braille. E aí é feito a solicitação junto, né, a Secretaria de Educação, ali a Diretoria de Ensino, é feito o pedido desse profissional específico e ele se desloca para fazer o atendimento. Qual que é o problema? Ele vai na modalidade do ensino colaborativo. E qual que é a do colaborativo? 2 vezes por semana, 45 minutos. Então, o restante se vira nos 30. Né? Mas então, é isso que a gente fala que falta o recurso, né? Então, por exemplo, teria que ter alguém que soubesse de Libras para estar falando o tempo todo para um aluno surdo-mudo. Exatamente. Ou, né, nas escolas públicas, a gente tem muito recurso visual, né, da TV. Então, de repente, você procurar recursos onde você está dando ali a sua aula, mas sobre o tema que você está falando, você passa um vídeo ali e ele vai acompanhando. Acho que também seria uma forma, né, de adaptar aí o currículo. Com certeza. E quando eu falo, né, que nos falta a legislação, é porque ela fala disso. Mas, assim, é como se o aluno só existisse ali naquelas 2 aulas e o restante. Né? E como que eu falo que é uma educação para todos, em tempo integral, né, da forma ali que se estabelece para os demais alunos, se eu não dou ali as ferramentas necessárias para que ele fique, para que ele acompanhe, para que ele participe. Tem o suporte necessário também, né? Exato. Que aí é muito fácil você depois jogar a culpa no aluno, né? Como muitas vezes acontece, e falar, é que ele não quer vir, ele não tem interesse de participar das aulas. E ele também não tem estímulo para ele, não quer ir. Não tem. E é isso que eu tô falando, faltam os recursos, falta essa adaptação de lugares, essa formação para os professores. Porque, olha, eu também não tenho a formação de Libras. Mas né? foi atrás. Mas, exato, pelo menos o básico, que eu posso fazer ali para estabelecer a comunicação. Mas o que acontece hoje, nem todos os professores também têm esse tempo, né? Por conta aí das demandas, né? Que a gente já tem do dia a dia. Eu ia perguntar o que falta para a educação especial ser considerada boa hoje no Brasil. Então, é tudo isso? Dinheiro, mão de obra, informação, estudo, conhecimento, tudo? Eu acho que seria isso e, assim, o principal. As pessoas quererem fazer acontecer, querer praticar a inclusão. Ajudar né? também. Ajudar, exato. Eu acho que a educação especial, eu sempre falo que ela é o coração da escola, né? Por que ela é o coração da escola? Porque cada um, né? É qualquer um que acessa o seu coração? Não. Né? As pessoas, para acessar ali o seu coração, você vai precisar ter ali um momento ali mais íntimo, vai ter que ter ali o approach, né? Eu me identificar. Então, eu acho que a educação especial em si, acho que é amor, né? Eu falo sempre da prática da pedagogia amorosa, né? Porque é aquela que eu não vejo, é a que eu sinto. E onde entra a política nisso?
O que entra a política Aonde nisso? entra a política? Aonde entra a política É. nisso? É. Olha, eu saí da área, né, da educação e fui para a política porque eu senti que eu precisava fazer mais, né? Eu sempre fazia aquela pergunta básica, né? Quanto cidadã, qual é o meu lugar no mundo, né? O que eu posso fazer? Porque eu dava uma aula show, enquanto eu estava ali com os alunos, 45 minutos, às vezes 1, 2 horas, dependia, assim, eles saíam que não queriam ir embora, né? Mas depois eles voltavam para o mundo real, que era o que falta tudo, né? É o que falta o material adequado, é o que falta Afeto, Falta tudo. o afeto, Onde falta o lanche, normalmente nas Isso. o escolas. lanche, normalmente nas escolas, até a alimentação adequada. Porque É nem tudo necessário, ali, né? exato, nem tudo ali você pode comer, né? Então ter essa alimentação adequada, né? Acho que os materiais, as salas em si, as informações, né? É tanta questão do bullying, né? Como que você ali vai trabalhar lidar. contra o bullying? Combatendo com a informação verdadeira, Sim. né? E a pessoa vai se sentir mal por estar praticando o bullying, né? E assim, é um efeito dominó. Você só vai conseguir ali a partir do que? Das políticas públicas. Eu preciso que esse meu aluno, por exemplo, ele tenha atendimento médico, ele tenha direito, né, ao atendimento com o neurologista, com as terapias. das terapias. E eu sabia que, assim, muito do desenvolvimento dos meus alunos, às vezes não avançavam porque faltava uma medicação, faltava uma consulta. E aí eu conversando com as mães, não era por falta, né, de eu larguei, né, não estou ali interessada, mas sim por estar aguardando aí uma vaga no SUS, né? Ter uma fila de 8.000, que eu falo que isso é um absurdo, né? E para um neuro, imagina para as terapias, né? Que muita gente acha que as terapias são luxo. E não é. É necessidade, É né? necessidade. E tudo faz certeza. parte do desenvolvimento. Para conseguir Sim. autonomia lá dentro da sala de aula, eu preciso desenvolver com ele ali nas terapias, né, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Quesito básico, né? Pra conseguir falou- escrever, ler, o que quer que seja. Você falou do bullying. Qual é o papel do psicólogo na escola? Você acha fundamental? Deveria ter um psicólogo em cada escola, tempo integral, para tudo ali, para socorrer as crianças? Pois é, até tem aí um programa, né, da rede pública, né, do Estado, o atendimento de um psicólogo. Qual que é o problema? Né, o ano passado, a psicóloga ela conseguiu ir 2 vezes só lá na escola. Dessas 2 vezes que ela foi, nós tivemos que fazer uma triagem. Eu falo, seria a gestão aí, né? Ela teve que fazer uma triagem com os casos ali psicológicos mais gritantes que tinham ali para fazer o atendimento, e ela fez um atendimento coletivo. Então entrou aí vamos dizer, nesse grupo, aquele caso de alunos que sofreu violência sexual, né, uso de entorpecentes, passando por violência domésticas, enfim, né, não chegou esse atendimento de maneira alguma, por exemplo, para nenhum aluno nosso, mas não foi nem perguntado para os pais se gostaria, não houve esse pedido. E o que você via? Que tinha uma demanda muito grande e um efetivo Tava ali só pra quase que apagar um fogo, né? inexistente. E aí eu fui conversar até com a psicóloga, ela falou, olha, gente, não tem como. Né? Mas quem determinou essa saída do psicólogo só para fazer isso? Foi o governador. Né? Isso desceu da O atual? SEDUC. Isso desceu da SEDUC. Mas só 2 vezes? Mas no só para ano? apagar um Quer dizer incêndio o quê? específico? Foi, e assim, isso partiu, né, daquele momento onde teve os ataques nas escolas, lembra? Sim. Daquele momento ali, ainda tiveram ali 6 meses de processo seletivo, né? Não sabe se ainda ao certo de que maneira que foi feito, mas assim, o número não atende. Sim, mas a gente está falando da permanência de um psicólogo, de contratar psicólogos para as escolas do Estado, municipais, enfim, particulares, para atender essas crianças, a demanda, porque a criança pode ser muito cruel, né? Principalmente com essa questão de bullying. Exatamente. E assim, eu não sei como que funcionava na rede privada, né? Se essa legislação que desceu, né, da SEDUC, ela foi só para a rede pública. Eu não sei se atendeu ali a rede privada, porque aí eu acho que
a autonomia ali é maior, né? Sim. Por isso que eu falo que É. de tudo, do Estado, né, ainda nessa questão da educação especial, ela é melhor porque ela não está solta. Na rede privada, ela está solta. Cada Exatamente. gestão, cada escola Cada faz escola do faz de jeito um que jeito. acha melhor. Exatamente. E tem- Isso que eu ia falar. O Rafa passou por várias escolas, desde as particulares mais conhecidas, As mais caras. até as caras, até estadual e prefeitura municipal. E onde ele foi mais acolhido, melhor, que ele se deu melhor, foi na estadual e prefeitura. Justamente o que você acabou de falar, exatamente. Porque a Porque há particular... uma padronização. Sim, e a particular que é as melhores cabeças. Você não vai ter as melhores cabeças num autista, num down. Então você fica ali largado. Vamos Exato. fazer inclusão. Mas que inclusão é Eu essa? lembro que teve eles me puseram lá atrás pra fazer a carteira do coisa pra poder estudar. Lá no fundo. Lá no fundo, é. Lá ia minha mãe pedir pra pôr lá no fundo, mas teve que brigar, teve que falar com a diretora, não sei o que. Né? É porque ele era o mais Sim. alto da turma. Ele não enxergava, a gente não sabia. Ele tem 10%, 20% de visão, 10 em cada olho só, a gente não sabia. Ele não queria ir para a escola de jeito nenhum. Imagina, ele o último sem enxergar nada e tá ali num esquema que só Deus sabe, né? Porque as escolas privadas não têm esse interesse. Tinha que ter inclusão, mas ninguém sabia como é que inclui. Sei lá, bota aí, né? Exato. E assim, é importante até pontuar, porque, por exemplo, alunos como o Rafa, né, a professora da educação especial, que ela está ali atuando, às vezes ela não está em atendimento com o Rafa, mas ela tem todo, né, o acesso ao prontuário do Rafael, conversa com os professores, e aí vai relatando até mesmo essa dificuldade, aponta para os pais. Ela, muitas vezes, tem um contato direto do WhatsApp das mães, porque eu tenho o grupo das mães, né, dos alunos que eu atendia. E aí, o que faz nesses casos, por exemplo, do Rafa? Certamente a gestão teria feito pedido na diretoria de ensino. O Rafa teria direito a um tablet disponível pelo Estado, né, para alunos de baixa visão. Teria, mas até então não apareceu Então, mas nada. na escola estadual ele teve. Então, é isso que eu Na tô falando. particular, ninguém Não cogita tem. nada, deixa aí. O tablet que você tá falando, mas eu não tive. Não, Acho não. que na sua época de escola também Não, na talvez nem sua tinha, é, né? a- Tablet ainda. É, É. até porque A nossa as época estudando, Rafa. tecnologias... Exato. Até porque as Tablet foi depois, tecnologias, quando a gente Rafa, já tava velho. ela tá entrando Todo para a dia educação isso especial, né, de cabeça agora. A gente tem a tecnologia assistiva, Isso. né, como nossa aliada. E eu gosto muito de usar os recursos tecnológicos. Sim, é Porque muitas importantíssimo. pessoas acham que por se tratar de aluno elegível da educação especial, eles não são tecnológicos. Muito pelo contrário. Muito mais que a São gente. muito mais do que a Muito gente. mais que a Mas, gente. É Né? verdade. Para fazer podcast, olha aí, ó, É. Rafael aqui, ó. Para fazer podcast, Ixi, mano, né? nossa. Para aqueles Entrar. óculos de realidade virtual, eu Sim. gosto muito de utilizar, Sim. até porque você dá acessibilidade para aquele aluno. Muitas vezes são alunos que nunca saíram nem do bairro. Né? E aí, pelo óculos ali, ele tem a oportunidade de visitar uma Disney, de ter um momento ali com a montanha-russa, ir num Cristo Redentor, né? E Acesso a tudo diversos isso, lugares. né? Que não Maravilhoso, sabe que tem, né? Muitas vezes, assim, Como né? Porque nós tá tivemos. preso, às Exato. vezes, ali à realidade que tá inserido, né? Exato, e nós tivemos, inclusive, até a oportunidade de levar os alunos do nosso grupo, que a gente estava trabalhando ali o Diário de Anne Frank, Segunda Guerra Mundial. E aí, com óculos, nós fomos visitar o Museu de Anne Frank. Aí você vai me perguntar também, mas o óculos foi o Estado que forneceu? Não, né? Esse óculos eu levei. Mas é aquele óculos simples, né, da 25 de março, Sim, sabe? mas funciona, né? Funcionou. Mas, exato, atendeu. Você acha que é possível a inclusão na escola? Eu acho que é possível. Porém, temos que fazer ressalvas, né? O que seria uma sala de aula de verdade ali que atendesse, né? Uma sala menos numerosa. Quantos? Então, no começo desse ano... Hoje, professor, você está com quantos alunos fora a campanha, fora tudo que você está fazendo? Então, por conta da campanha, eu tive que parar com as aulas, né? Sim. Mas até abril eu estava ali em atendimento, inclusive de uma turma do 3º ano do ensino médio, e eram 40 alunos, só que 10 eram inclusões. E de deficiências diversas. Eu tinha desde de paralisia cerebral, né? Mas aquela, assim, severa do aluno ficar
tendo que ficar Atrofiado, contido mesmo né, na assim. cadeira, porque ele estava, né, com a medicação e ele era um adulto, né, 18 anos. E aí Mas ainda você acha qual é o precisava... aproveitamento dessa pessoa que vai nessa situação para uma sala de aula? O que ele aprende de fato, efetivamente? Então, ali eu utilizava praticamente somente o recurso visual. E era até o que eu conversava com os professores. Tenta utilizar recursos visuais das imagens que ele mais gosta e coloca no seu conteúdo, né? Porque tem que seguir o currículo, né? E eu até fui perguntar, investigar por que, né, que ele estava ali. Porque, assim, esse aluno específico, a mãe pediu para ele repetir, né? E ela é mãe solo. O pai foi embora quando soube da deficiência do filho, né? Das limitações. Então, a mãe criou esse filho sozinho e ela precisava trabalhar. E o período que ele estudava ali era integral, de manhã e à tarde. E era o período que ela tinha para fazer as atividades dela profissional, as faxinas, né? Ela era diarista. Então, assim, ela via a escola como uma rede de apoio. Nesse caso. Né? E, assim, era muito difícil, porque ele passou, né, do Fundamental 2 até o ensino médio nessa escola. Então, os professores já conheciam. Sim. Né? Já sabiam, até quando ele ia entrar em crise, o dia que ele estava Melhor. nervoso, que ele estava calmo, que ele estava tranquilo. Né? Ia tentando nessa tratativa, né, conduzir de uma maneira mais leve. Né? Então, assim, eu acho que tem tantos lados, né? Por isso que eu falo que se a gente não fizer a prática da pedagogia amorosa, a gente não consegue obter resultados, né? Porque eu não consigo colocar a educação especial pautada num aluno só. O AT ajuda ou atrapalha na sala de aula? Então, Rafa, eu vou ser sincera contigo, tá? Tá. Eu só vi AT atuando na sala de aula na rede privada. Né? Na rede pública, eu nunca vi AT. Nunca. É só mesmo o professor da educação especial que está ali pela escola, né? Porque ele tem a sala do AE, mas ele fica ali girando, fazendo os atendimentos do ensino colaborativo. Né? Na escola da rede privada, como funciona? Normalmente, quem né, faz o custeio desse profissional são as famílias, né? E É tudo individual. é tudo individual. Ah. E aí o que acontece? O professor acaba passando para o AT o conteúdo e o AT passa para o aluno. Né? Acaba sendo bem isso mesmo, assim, o AT acaba tendo que Seu professor. acaba aplicando mais, né? Rola muito disso, assim, já várias histórias que escuta que, de fato, o AT, no fim das contas, acaba aplicando, porque o professor tá ali com 20, 30 alunos, né? Exato. Alunos que não têm AT, mas também necessitam de um olhar diferenciado, e aí aquele aluno que tem o AT, ele acaba, né, ficando com a sobrecarga, né, ou com a carga, enfim, de dar esse suporte pedagógico, né? Por exemplo, eu não sou pedagogo para ajudar uma criança a ler, escrever, claro que a gente vai usando os mecanismos. Pedagogia amorosa. Entendeu? É isso mesmo. Pois é. Mas acaba sendo isso, né? Acaba sendo transferido pro AT essa responsabilidade, né? Claro que tudo ali debaixo dos panos, né? Você faz porque você quer fazer seu trabalho, o professor também, por um lado, que acaba não conseguindo, né? Dar aquela atenção necessária que a criança exige. Exato. E Você só- se sente frustrado por não conseguir? Não, eu acho que ali na época, né, quando eu entrei como AT escolar eu não sabia, né, eu achava que de fato era o meu papel aplicar as atividades, porque a gente como AT aplica atividade tanto na clínica quanto em casa, né, seja onde for, né, então eu aplicava a atividade e como era primeiro ano, então se viu muita evolução, né, então ali naquele caso, pra mim, tudo certo, né, só que aí depois eu fui ficar sabendo que eu não precisaria e tal, aí Que não até era sua assim, um responsabilidade. trabalho que era bem mais pesado acabou ficando mais leve, porque aí começou a ter a escola adentrando no processo mesmo, assim, de forma mais efetiva para que o aluno fosse instruído pelos professores, né? Então eu fiquei ali mais como no manejo do comportamento, né? No geral ali nesse toque do comportamento e nas atividades acabava sendo o professor auxiliar que aplicava, né? Só que de certa forma também eram 3, 4 que estavam ali, precisava dar esse suporte para todo mundo, né? Mas eu vou até te falar a minha experiência com a AT, tá? Foi na rede privada, num colégio, né, muito conceituado aí, talvez até seria o quê? Um classe A, né?
E aí tinha uma AT que acompanhava um aluno. Né? Esse aluno era um caso mais severo, ele não tinha comunicação, oralidade, né, nenhuma. Era muito agressivo e assim... Mas havia uma necessidade, uma vontade da turma toda ficar ali perto do menino. E eu lembro que a AT, ela afastava ele de todas as atividades, né? Eu lembro que era, por exemplo, o horário do intervalo. Aí todo mundo descia e lá nessa escola tinha um bosque. E aí era, por exemplo, o dia da nossa turma ir para o bosque. Descia só a nossa turma. Eu ainda levava uma toalha bem grande, porque eu aproveitava para a gente lanchar todo mundo ali junto, sentadinho. E aí eu chamava, né, sempre a AT para levá-lo, né, para tentar fazer ali um momento com a turma. Mesmo. E aí essa AT, ela sempre ia para outros lugares, porque ela falava que o barulho, que as outras crianças incomodavam muito. Mas assim, pra mim era tão chato, assim, tão ruim, porque exato. não teve nem tentativa. Às vezes acaba na dificuldade do manejo do comportamento, ela querendo evitar lidar com isso e, tudo bem, de fato, realmente, é difícil com outras crianças, é difícil o barulho, né? Mas tem diversas coisas, a gente pode pensar num abafador pro som, né? Algumas coisas, claro, você não precisa ficar ali o tempo todo exigir que a criança seja amigo, né? Como haja como uma criança típica, né? Claro, vai ter os momentos dela e os limites dela, né? Mas Sim, deixar mas tudo de lado, tentar, né? Porque assim, as outras crianças queriam, né? E até eles falavam, poxa, Pro, é tão difícil, né? O nosso amigo, ele tá aqui com a gente, mas ao mesmo tempo ele não tá. E assim, eles entendiam, até quando ele tinha as crises, porque ele deitava no chão, ali no corredor, ele gritava. Então, assim, eles já sabiam. Por quê? Porque eu já tinha conversado com eles, eu expliquei qual que era o diagnóstico desse aluno, né? O que aconteceria com as crises, o que eles poderiam fazer para minimizar. Então, acho que as informações, elas ajudam muito no processo. Sim. As informações são válidas, né? Sim, São Rafa, fundamentais, né? Mas me fala uma coisa, qual seria a solução? Por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência visual, intelectual, surdo, mudo na mesma classe, seria legal ter uma classe, uma sala específica só para eles? Porque se você for pensar aí, você ia ter que ter equipamentos para pessoa que tem problema visual, o outro que intérprete de Libras, o AT. Como é que fica? Um caos? Já é um caos? Como é que funciona isso? Eu vou ser bem sincera, né? Eu acho que assim, eu até comecei a falar, mas nem terminei, né? Eu acho que as salas, se fossem menos numerosas, Sim. né? Ter os espaços adequados, mas aí teria que ter o equipamento em todas as salas, ou então... Ou uma sala só uma sala, e colocaria todas as pessoas com algum tipo de deficiência, de limitação, todo mundo junto e cada um direcionado, cada profissional direcionado. Mas antes era mais ou menos assim, não era? Aquela sala meio que, né? Era uma exclusão, era uma segregação. Mas não né? inclui, você não está vendo? A moça lá, até não conseguiu incluir, levar o menino que E você mesmo chamava. assim, e mesmo assim, nessa minha turma com a AT, a sala era muito numerosa. Nós tínhamos 33 alunos. Então. O ideal seria o quê? E Uns foi 20? um momento pós-pandemia. Uns 20 é muito ainda? 20, aí poderiam, por exemplo, ser cinco inclusões. Porque eu falo que o que é mais rico é eles aprenderem entre si. Sim, né? sem dúvida. A gente Mas dá deixar... trabalho, né? Dá trabalho. Esse que é, né? Aí Dá que trabalho. pega, né? Sentar, levantar, deitar. Exato. E as salas serem mais acolhedoras, Sim. né? A gente sair desse padrão de um sentar ali atrás do outro, né? A gente colocar as carteiras dispostas de maneiras diferentes. A gente ter quadros, né, ilustrados, bacana, coisa que eles fizeram, né, que eles praticaram, ter mais experiência. Porque, por exemplo, a educação especial, a gente precisa trabalhar no lúdico. Eu preciso ilustrar para ele e apresentar de diversas formas como ele pode ali conhecer os números e as letras. Ai, mas como que eu vou fazer? Eu não vou só dar o papel. Eu vou dar uma aula de culinária. Eu vou apresentar nos rótulos. Eu vou fazer uma receita. Ele me monta o passo a passo. Ah, ele não sabe escrever tudo? Vamos só desenhar. Mas você é uma professora diferenciada. Por exemplo, o Rafa. Ele não tá alfabetizado. Ele está alfabetizado, mas não é letrado. Ele reconhece todas as letras, mas ele não junta. O que os professores fazem? Pato, bola, bala. Você acha que ele, depois de 20 anos de idade, ele vai
que 20 é não, bala? 28. 28. O que eu quero saber de bala? Ele quer balada, cinema, namoro, namorada. Isso, balada. Sim, balada, não bala, né? Balada. Então não vai, o negócio não vai. Mas é isso que a gente tem que mudar. Porque as pessoas acham que o aluno elegível, né, da educação especial, a pessoa com deficiência, ela é obrigada a ser alfabetizada. E alfabetizada de escrita, né, de leitura. E era o que eu sempre explicava para os professores. Ele não é alfabetizado, mas ele possui uma oralidade ótima. Ele consegue fazer essa junção de pensamento. Ele consegue me fazer uma pergunta. Ele consegue interagir na minha conversa. Então, a gente consegue explorar de outras formas. E é isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Porque, às vezes, a deficiência dele está... né, é ali no intelecto, no cognitivo. Tá criando uma barreira, né? E aí você já deu diversas aulas bacanas, você já tentou aula de culinária, já tentou até uma saída para o cinema, tudo, mas não foi. E assim, não é porque ele não quer. É porque tá ali, a deficiência de repente está naquele campo. Aquela conexão não Mas é aquilo feita tem que ser a organicamente, né? Exato, mas aquilo tem que ser a barreira para desistir da vida? Não. É aí que a gente tem que fazer as adaptações. E não é só curriculares, é as adaptações da vida. Ele vai para o mercado de trabalho? Vai. Mas ele vai dentro da habilidade que ele possui. Qual que é a habilidade do Rafa? Comunicação? Fala. Comunicação. Ele adora falar. Qual que é a habilidade Rafa dele? seria um bom falar, assessor. Ia saber agendas perfeitas de todo mundo, as Depende. contas que tem que pagar, qual Eu vejo pela dia. fatura lá. Isso, ele sabe tudo. Mas é isso, uma habilidade dele, coisas que a gente busca ajudar ele a fazer a partir disso. A gente tenta Mas ensinar ele quer matemática. ser empreendedor, ele faz brigadeiro, ele Isso. quer vender o brigadeiro. Claro, Isso. então. Entendeu? Aí a Mas- gente vem, a gente faz matemática com ele com isso. Pô, você ganhou 2, você ganhou mais 2 agora, você tem Exato. quanto? Então, a gente vai tentando nesse interesse, né? Com música, a gente tenta trabalhar a escrita. Pô, o que ele falou agora? Já trabalha a memória, né? Então, a gente vai... Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Exato, vai agregando, né? Porque quem disse que você pode ser só comunicador? Não Só pode ser apresentador. um comunicador vendendo doce, Empreendedor, empreendedor, colocar ali na internet, fazer suas redes sociais, esse movimento. Você Minhas gosta? redes sociais eu consigo colocar, já tá inclusive, só que eu não consigo colocar muitas coisas, eu gosto. Então, mas isso é um processo, Rafa. E é isso que a gente tem que entender, que ao longo da vida é um processo. Né? Eu não posso ficar parado só daquela forma. Como que era antigamente a comunicação? Como ela é hoje? Né? O que eu posso explorar? Então, acho que vai bem nesse caminhar. Mas quando dá o start da alfabetização, por exemplo, eu demorei pra caramba pra ser alfabetizada. Eu achei que eu nunca fosse. Falei, não vou ser. Todo mundo lia na minha casa, eu queria ler, eu amo ler. Falei, mas acho que não é pra mim isso aí. Me desisti. De repente, pá, começou a ler, blá, 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 blá. Do nada, quer dizer, tinha tentado muito, mas do nada começou. Mas você tem que ter o amadurecimento também. Neurológico. Né? Neurológico. É por isso que, assim, no ensino fundamental, né, você tem ali até o 4º ano, o 3º ano, para esse processo de alfabetização. Né? O 3º é o máximo, o 4º e o 5º ali é para você né, ir ali modelando. Né? Mas ele vai da educação infantil, muitos fazem ali um processo precoce, e vai até o 3º ano. Que ali, o 3º ano, as crianças estão com o quê? 8, 9 anos. E também vai depender. Porque, por exemplo, se a gente for olhar a nossa realidade hoje, a gente vem de um processo de pandemia, né? Onde as crianças aí tiveram algumas, né? Que avançaram, mas porque os pais tiveram condições ainda de arcar com professor particular, né? Porque eu dei muita aula particular na pandemia. Né? Eu lembro que eu peguei uma sala de aula inteira de alfabetização no Porto Seguro, né? E tudo, filha dos médicos que eu trabalhava, né, junto, porque eu também já trabalhei no hospital. De tudo um pouco, É a de tudo mesma um coisa pouco. mesma coisa de professor ou é outras coisas? Eu trabalhava na recreação, Rafa. Imagina que assim, quando você estava aguardando para passar numa consulta, chegava a professora, que na verdade lá eles me chamavam de tia, a tia das antenas, porque eu sempre usava uma tiara cheia de coisinhas e era temática. Todo mês eu mudava pro tema. Aí meio de festa junina, é Natal. E aí eu ficava ali com as crianças, né, no momento
mais descontraído, fazendo desenhos, fazendo uma contação de histórias, até chegar um momento da consulta. E isso também se estendia para as Isso crianças das crianças ou dos adultos que você fazia? Não, das crianças. E aí eu também fazia o atendimento para as crianças que estavam internadas. E eu tentava ali, né, mesmo sem Animar de saber, alguma tentando forma, né? se adequar, exato, e tentar levar uma sala de aula ali para dentro do hospital, né? Mas podia não? Ou ainda pode levar a sala de aula para hospitais? Pode, tem muitos programas, né, que fazem isso. Como esse hospital onde eu trabalhava era um hospital da rede privada, ele tinha, né, todo esse material ali adequado. Me dava o suporte, tudo bonitinho. Mas eu acredito que tem programa sim, inclusive dentro da educação especial. A gente tem uma modalidade, né, do que acontece o ensino hospitalar na rede pública. Olha só que interessante, hein? Então, assim, tem várias modalidades dentro da educação especial aí que o governo ele acaba oferecendo. É que muitas vezes a gente não tem conhecimento. A Não. mãe fica doente no Falta de hospital, a conhecimento. criança pode ir ficar lá brincando, né? Se tiver um responsável, É. né? Se tiver um Por responsável, exemplo, se tiver pode. Tinha um vô e... Aliás, uma avó, um vô, Sim. Sim, se Olha. tiver esse profissional da recreação, pode, ok. Agora me fala uma coisa, se as escolas do governo não são mais preparadas do que as particulares, se elas não possuem Não, material... elas são mais preparadas. Elas são? Infelizmente, por conta E dessa legislação... elas possuem material adaptado? Porque, por exemplo, eu vejo o Rafa, eles não tinham material, mas eram professores dedicados como você. Então fazia, ele não enxerga, fazia o quê? Grafitava uma linha do caderno e a outra dava 3 espaços e a outra, para ficar um espaço grandão para ele poder escrever entre uma e outra linha, com grafite mesmo. Fizeram um caderno assim. Caderno para ele dessa forma, porque no caderno convencional ele não consegue enxergar entre uma linhazinha e outra. Falando, gente, não dá pra fazer. Então é o esforço dos professores que eu Exato. via. Sim. E assim, a gente sofre como? Porque às vezes a gente depende muito da gestão. E aí você faz a solicitação de um material. O problema é que às vezes esse material demora para chegar. Sim. Aí quando chega, vem uma cartolina, falta um canetão, entendeu? Sim. Sempre, nunca vem completo. E quando eu falo que ainda, mesmo assim, o Estado ele ainda está mais preparado do que a rede privada, porque a rede privada, a educação especial, ela vem como uma assistencial, sabe? É como se fosse um favor que estivesse fazendo. Então, quando você vai visitar uma rede privada e você fala até das adequações que tem que se fazer, eles logo levantam os custos, aí Sim. falam, não é interessante, senão eu vou É. ter que cobrar mais desse aluno, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, por exemplo, o tablet que chegaria para o Rafa, né, por conta da baixa visão, se ele tivesse na rede privada, chegaria, mas seria só para o Rafa. Se tivessem mais alunos, talvez teria que ter uma movimentação Mas maior. aí os próprios individualmente levariam o deles, cada um também no Sim, privado, né? isso, também tem essa questão. Particular, tem é. isso, Né? Privado Tem mais recursos, Tem que ter né? internet, se não tiver internet no tablet, tem que pegar Wi-Fi. Já tentei fazer isso, é meio complicado. Sim. Mas eu ainda acho que assim, a educação especial ela tem que estar ali amparada pela legislação. Você tem que ter cobrança, você tem que trabalhar no padrão. A mesma educação especial que funciona ali no estado, no município de Osasco, ele tem que funcionar lá no interior, em Padronizar, né? Campinas, em qualquer outro lugar. Eu não posso fazer da minha cabeça, entendeu? Isso é inaceitável. Como vereadora, o que você pretende fazer para modificar esse cenário? Ai, ótima pergunta. Nossa. Porque Seu eu- momento. Exato, porque eu sou professora do Estado. Porém, eu estou aí como candidata a vereadora para o município. Né? E qual que é a realidade do município com a educação especial? Uma que o atendimento dos alunos elegíveis, ele é feito por estagiários, hoje, né? Ele é feito por estagiários de pedagogia. Então, fica ali solto. Uma que essa estagiária, ela não tem uma formação adequada, mas nem da base do pedagógico, quanto mais da educação especial. Então, eu quero lutar para que todas as unidades escolares ela tenha um professor de educação especial. E por que é importante ser o professor com a formação? Porque esse professor, ele também é o porta-voz para dar formação para os outros professores. Né? Ele vai compreender como funciona aquele aluno e ele vai dar formação e vai dar dica.
Olha, Fábio, eu tô aqui com o Rafa. O Rafa, ele tem uma dificuldade na matemática, porém, ele se interessa, né, por atividades das tecnologias, de jogos. E aí eu acho que dá para você tentar encaixar o seu conteúdo dentro, né, nesse formato aí lúdico. E aí você pode, né, ou não fazer aquilo, mas você tem um amparo. E uma outra coisa que eu sempre falo é trabalhar com a interdisciplina. A educação especial, ela só dá certo se você trabalha junto com outros professores. Você tem que casar as disciplinas. Por quê? Porque você faz o processo de repetição. Né? Então, para não pegar só aulas de matemática, só aulas de língua portuguesa, casa os projetos, trabalhe com projetos, faça algo dinâmico, faça uma feira de empreendedorismo, trabalhe o mercadinho, mas também faça as receitas, deguste suas receitas, convide as pessoas, faça o cartão lá, convidando. Então, tudo é estímulo. Né? Então, eu quero que tenha essa profissional para dar esse suporte, até mesmo para comunicação com as famílias, porque é muito difícil. Eu acho que existe hoje uma barreira muito grande entre as famílias e a comunidade escolar. Sim. Né? Ainda mais quando a gente fala de deficiências. Né? Tem a questão, né, de não ter, né, a comunidade escolar não observar de fato que aquela criança tem, né, as dificuldades que tem e orientar essas famílias, como também tem a parte das famílias que não aceitam e não querem, né, e não buscam ali um apoio, um auxílio. Então, trabalhar com esse profissional, eu quero muito também lutar para que a gente tenha aí um espaço, né, para as mães, principalmente as mães solos, as mães atípicas, para que elas não fiquem sobrecarregadas e elas trabalhem para si, né? Tem espaços terapêuticos, né, onde tem um acompanhamento psicológico, onde elas aprendam uma oficina, porque muitas não podem trabalhar fora, mas quais são as profissões que eu posso exercer ali no meu lar, entendeu? Junto com meu filho, de repente ele faz junto comigo. Então, assim, tentar motivar essas mulheres, porque é uma carga difícil e muitas se esquecem até que elas existem, né? Elas só pensam nos filhos e o maior medo, né, de qualquer mãe que eu converse é: e se eu morrer? O que vai ser se eu morrer? Principalmente quem não tem rede de apoio nenhum. Né? Então, olhar para essas mães, olhar para essas crianças enquanto dentro ali do ambiente profissional. E uma outra coisa que assim é primordial no nosso município, a gente tentar zerar a fila, né, de todos esses profissionais que envolvem o tratamento das crianças. É o neuro e as terapias ocupacionais. Né? A gente fazer mesmo a fiscalização, porque essa é a função, né, do vereador. Não é ser puxa saco de ninguém, a gente dá parabéns porque for parabéns, e o que não for a gente tem que cobrar e buscar ali as melhorias, né? Fazer um censo. Hoje essa camiseta aqui, ó, Eu Existo em Osasco, ela é uma camiseta de luta. Né? E por que o Eu Existo? Porque eu falo que eu trabalho com os invisíveis. Né? E até no nosso município, eu fui buscar vários dados para ver se tinha um censo falando, né, da quantidade de pessoas com deficiência intelectual, mas assim, entra tudo só como PCD. Mas dentro do PCD tem diversas coisas, né? E aí, por exemplo, como que eu vou pensar em políticas públicas, Fábio? Se eu não tenho dados Se você está colocando tudo no mesmo bolo e falando, para inclusão tem isso, para inclusão agora vai estar na sala de aula. Beleza, né? Mas e assim, eu vou fazer um centro para autistas, né? Um centro integrado para autistas. Mas para quantos autistas? Né? São o quê? Os autistas que estão em idade escolar e aqueles que não estão. Aqueles que já são adultos, os que nunca foram para a escola. Então, essa proposta aqui, ela veio da frase de uma mãe, quando ela me falou, né, meu filho não existe. E eu também enxerguei isso quando eu cheguei na sala de aula. Eu enxerguei dentro dos olhos dos meus alunos essa frase: eu existo. Olha para mim, eu não sou um cantinho jogado, porque muitos eram um cantinho jogado, né? Não tinha essa troca, essa aprendizagem bacana. Então, isso aqui virou uma luta. Eu tenho um QR Code aqui que eu fiz um projeto de pesquisa. Aí sim. Para tentar colher dados ali no município das pessoas com deficiência intelectual. Idade, o gênero, se estão trabalhando ou não, se recebem o auxílio, se não recebem, enfim. A gente precisa ter esses dados. Sim. Né? Precisa fazer ali, né, existir. O que você acha da alfabetização em casa? Pior ou ruim ou médio?
Mas a alfabetização, Rafa, assim, os pais fazendo? Ou uma Ou professora contratando, particular? ou você contrata uma professora, ou não sei como seria, ou com um professor particular, ou com os pais. Não sei como é Sem feito escola? isso. Sem É, escola? sem escola. Sem a Sem ir pra escola. escola, né? Então, eu trabalhei dessa forma na pandemia. Durante todo o período de pandemia. Eu ia nas casas das crianças, nas Independente aulas de da alfabetização. questão, porque falam muito, mas tem que ir por causa de socialização. Não sei, porque chega lá o tal do bullying, é não sei o quê. Que socialização? Melhor você levar ele pro mercado, pra farmácia, tá socializando. Do que você deixar pra mercado, pro escola. estacionamento, Vai pra tudo. Seu- Mas lá na escola, tem que ir na escola. Não sei não, você tem que ir. Eu sempre falo das trocas, né? Eu sempre defendo as trocas de Se aprendizagem. tivessem, efetivamente, sim. Mas não é Entendeu? sempre que acontece Então, isso. e eu acho que nada deve ser radical, né? Nem, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Talvez se fosse metade, metade. Faz um pouquinho em casa. Tem alguns momentos, de repente, eu não quero socializar na aula de história, de geografia, de matemática. Mas eu quero ir numa educação física. Eu quero, sei lá, se você tiver nessas condições, na aula de teatro, Sim. na aula de capoeira, na aula de dança. Eu tive teatro Legal. há muito tempo, eu não gostei. Maravilha. Só que acho que nesse caso também a gente tira muito o papel da escola, né? Por exemplo, não vai ser alfabetizado em casa e tal, porque tudo bem, tem o bullying lá na escola, né? Só que o papel da escola, né, em não deixar esse bullying acontecer, né? Eu acho que é também, porque acaba rolando muito isso, né? Você pode falar até melhor por aquele receio, né, do que pode acontecer naquele ambiente onde você não está presente ali, sabendo como está seu filho, né? E aí você fala, não, então eu vou deixar ele em casa, porque chegar lá todo mundo vai zoar, isso e aquilo. Mas e a escola nesse papel de Exato. mediar essas relações, né? Exato, e é isso que tem a Sim, falta. mas os professores não dão conta lá. Primeiro, não tem É. informação, não sabe, não tem estudo. É Exato. tudo complicado. Quando ele era pequeno, ele estudava numa escola conhecidíssima. Ele Acho chegava que era o, sei lá. Ele chegava com o tênis todo desamarrado, pequeno. Eu falei, Rafa, o que aconteceu? Não sei. Como assim não sei? Não sei. Os Quer meninos dizer, desamarravam. Então, os meninos Então já tavam, desamarravam, uhum. né? Então, Desamarrava e gente, desamarrava. né? Ele podia cair, que ia ser motivo de chacota, porque iam dar risada, blá, Às blá, vezes blá. pode amarrar um no outro a criançada, às vezes você Sim, nem uma sabe, né? loucura. Nessa... Então ele estava lá numa escola particular, famosésima, carésima. E que eu falei, eles querem as melhores cabeças pro vestibular, para sei lá o quê. E o resto que se dane, né? Quer entrar que entra, pagando bem, que mal que tem, tudo bem. É que Né? se cada um assumisse os seus papéis mesmo, né, nas responsabilidades que lhes são devidas, acho que tudo seria diferente, né? Sim. Eu acho que, assim, aquilo que você falou, Fábio, da responsabilidade da escola, mas também dessa questão de não tomar conta, né? A Miriam colocou aqui a nossa realidade, que é você cuidar de 40, né? Com várias inclusões, inclusões diversas, e você tem que olhar, Fiscalizar tudo, né? fiscalizar tudo, né? Então, assim, como que a gente pensaria nisso juntos, né? Porque também, para a gente reduzir o número de alunos, a gente também tem que construir mais espaços, mais salas de aulas, mais espaços integrativos, né? O que a gente observa? Tem a demanda, eles estão colocando tudo ali, né? Falta autonomia para o professor, porque hoje nós somos invadidos ali, colocado pelo Estado, não sei quantas plataformas digitais para a gente dar conta. A gente tem que dar conta no planejamento, né? E muitas vezes o aluno não conseguiu acompanhar, mas você tem que seguir, porque você tem que seguir o planejamento. E aí você deixa como atividade para ele fazer em casa, ele não faz, porque aí tem um pai também que está trabalhando, não consegue cobrar, então Tá fica trabalhando no computador, mas não consegue dar atenção. Exato, exato. E assim, aí fica essa loucura, né? Você não consegue também, como professor, ter a sua autonomia. Poxa, eu vou montar um projeto para envolver os alunos. Mas eu não posso, porque eu tenho que acompanhar o cronograma lá que foi passado pela Secretaria de Educação. Eu tenho que passar os 480 atividades do aplicativo. A apostila Entendeu? finalizada, Seguir. né? Me vê um plano de aula, um vídeo para eu passar até do que eu tenho que falar. Então. E você acredita que outro dia veio até errado, né? Mas, enfim, vem. isso que acontece, Então, você não né? tem autonomia. Então, as pessoas elas não estão ocupando né, os seus espaços, suas responsabilidades. Eu acho que se cada um fizesse um pouco, talvez diminuiria. O bullying é uma questão que eu sempre falo, é conscientização.
né? As escolas onde mais tem o número de bullying são escolas onde não tem atividades, né, de conscientização, onde eles colocam as crianças como protagonistas, né? Porque só sabe quem sente na pele. Eu sempre falo aquela frase, só sabe da luta quem vive a luta. Então, como que eu vou falar de bullying se eu não estou sentindo o bullying, se eu não estou vivendo o bullying? Né? Então, eu tenho que apresentar de diversas formas para esses alunos o que é o bullying. Sim, a gente conversou com uma psicóloga e ela estava explicando que, às vezes, a criança tem inveja porque o coleguinha levou um lanche que a mãe dele estava na pressa, correndo, trabalhando, botou um saquinho de bolagem, um suquinho lá e foi. E o menino outro, aquele lanche elaborado, bacana, o bolo, sei lá o quê. Então, tem toda uma questão que ele traz emocional que ninguém sabe também. Por que ele está batendo, xingando, pintando e bordando, puxando o cordão do sapato do outro? O que acontece com ele também? Exato, né? Exatamente. É bem então, complexo. Acho que é o espelho, né, muito também do que acontece Da em realidade, casa. né? Exato, até as situações de preconceito, né? Sim. Os nomes, né? As coisas, porque agora, nas escolas está acontecendo uma coisa muito triste, né? Principalmente quando eu vou dar palestras, formações para os professores, e aí eles relatam que hoje o aluno, ele vai xingar o amigo, né? Ele vai, né, querer provocar, ele não xinga mais, né, um nome. Ele fala, ô, seu autista, ô, seu... Então, assim, isso é muito difícil, é sinal que o quê? Não tá tendo ali não tá caminhando, conscientização, né? Não tá andando pra frente, E, né? assim, e se a escola não dá conta, tem que fechar as portas e parar com tudo, porque tá tudo errado. Sim. Tá tudo errado, né? Então, a gente tem que se conscientizar, não pode achar que isso é normal, Sim. né? A gente banalizar as coisas. Mas e aí, eu não ajudo, eu não faço nada para melhorar? Qual que é o meu papel no mundo? Exato. Que dica você daria para os professores que lidam com crianças especiais? Isso faz parte, né, até de um roteiro de palestras, né, que eu apresento, né, na formação dos professores. Eu falo de um passo a passo, né, que o professor tem que ter ali com o aluno. O primeiro deles é a relação de confiança. Ah, mas como eu faço a relação de confiança? Você vai ter que dedicar ali alguns momentos do seu dia para você poder entrar no mundo daquele aluno. Ah, mas ele só fala de Pokémon. Você vai pesquisar sobre Pokémon e vai tentar ali fazer um diálogo com ele. Até que você vai estar colocando Pokémon dentro da sua atividade. Conte quantos Pokémons tem aqui no... Entendeu? Ajude o Pokémon a chegar até o relevo brasileiro. Entendeu? Então, assim, estabeleceu a relação de confiança, ótimo. Porque esse aluno, ele vai produzir com você até na lua. Né? Então, seria a relação de confiança. A partir disso, eu consigo também montar um material adaptado. Porque eu vou entender até onde esse aluno vai. Né? Porque também não adianta fazer um material adaptado onde eu sei que ele não vai corresponder. Né? Então, eu preciso conhecer esse aluno. Né? Saber um pouquinho da família, o que gosta, o que não gosta. E tenta trazer isso para o conteúdo e para as atividades do dia a dia. Então, acho que seriam essas duas principais. E que dica você daria para os pais que ficam desesperados para matricular os alunos e não conseguem? Rafa, você sabe que é obrigatório, né? A gente não pode negar. Né? E tem muitas escolas que negam, falam que não tem vaga disponível. Se for autista. O que eu recomendo? Procure a diretoria de ensino, né, do seu município, da sua região, e faça uma denúncia. Por quê? Porque tem que ter vaga. Né? É obrigatório, ele não pode ficar fora da escola, não pode mesmo. Né? Então, assim, tem que ter vaga. Né? E qual que seria a preferência, né, que falaria para os pais? Para sempre procurar uma escola onde tenha o AE. Tem uma sala de AE. Tenta naquela escola onde tem a sala do AE. O que é o AE? O AE é a sala do atendimento educacional especializado. É o que eu tive no CIEJ, acho que é mais ou menos isso, né? Sim, deve ser. Isso, porque aí você tem uma sala multidisciplinar ali dentro da escola ali, né, onde você consegue fazer os atendimentos para esses alunos no contraturno. Né? Então tem materiais adequados, né? Claro que não são todos, não são. Você depende da gestão para fazer a compra, né, desse mobiliário. Mas assim, tem os mobiliários adequados, né? E tem um mínimo para montagem dessa sala do AE. Por isso que eu falo que é importante você seguir a legislação. Né? Só pode abrir essa sala ali com os padrões adequados de mobiliário, de material.
né? Sempre vai ter uma professora da educação especial ali, né? Especializada no assunto, na deficiência daquele aluno. E para esses pais, sempre tem um contato desses professores, porque ele é o canal principal para você interagir ali com a comunidade escolar e o aluno, né? O seu filho. Acho que é isso. Deixamos de falar alguma coisa importante? Eu acho que não, né? Só pra... Não, acho que não. Acho que falamos de tudo. Falamos bem. Ficou faltando, Rafa? Vamos perguntar pro Rafa. Acho que não. Acho que não. Falamos bem. E para a professora, seu recado para o seu eleitorado aí? Olha, antes de dar o recado pro eleitorado, eu quero só aproveitar aqui a oportunidade para falar aqui do Rafa, né? O quanto é inspirador, né? Para mim, enquanto professora... Obrigado. Enquanto professora, né, Humilde. tê-lo aqui na sociedade, mostrando para as pessoas que vale a pena. A gente não pode desistir. Nem você, Rafa, desistir dos seus sonhos. Nem a Miriam desistir enquanto família. E nem o Fábio enquanto profissional. E né? nem a professora. E nem a professora. E o político. Exato, nem Criar o político. juízo e fazer o Exatamente. que tem que ser feito. Exato, fazer assim o que deve ser feito, as legislações, fazer cumprir, né, nos proporcionar melhorias de trabalho, né, regulamentar o que não está regulamentado, para que a gente não faça o que não é de nossa responsabilidade, sobre mais tempo de executar aí com maestria o desenvolvimento das crianças, enquanto, né, pessoa com deficiência, para que eles tenham mais oportunidades sociais, oportunidade de emprego, de trabalho, tem acessibilidade para ir numa balada, né, Rafa? Balada com ele. Balada Né, Rafa? acessível é o que o Rafa tá querendo. Então, né? uma balada acessível, né, para que bom, quando né? ele sai a mãe também não fique doida, desesperada. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem essa segurança, né? Então, eu agradeço porque você é motivo de inspiração, tá? Porque aí eu vejo que eu tô no caminho certo, né? De não desistir nunca, né? E agora, ainda mais, indo aí, ó, contando com a ajuda do meu eleitorado, né? Já sou candidata oficialmente, agora eu já posso pedir para você, munícipe de Osasco, né? Conhecer um pouquinho do meu trabalho, visitar as redes sociais, prof_Gislene 2007. Vai lá, pesquisa, veja, né, quais são as minhas formações, o trabalho que eu exerço e as propostas, né, que eu tenho para a nossa cidade, para sair do campo ali, né, da educação do chão de sala de aula e ir para esse campo da política, né? Eu falo que nós vamos aprender juntos, porém a professora é brava e a professora vai cobrar. Exigir. Quero disciplina, ó. Tudo tem que estar ali no padrão. Então, eu conto com a sua ajuda. Vem com a gente pra luta. Eu existo em Osasco. Eu espero que vocês me ajudem. Vem com a Progi. Obrigado. E a gente agradece muito sua participação. Então, agradecemos a candidata e vereadora por Osasco e também professora de Educação Especial, Gislene Lima, por participar aqui do nosso podcast. Parabéns, muito obrigada. Parabéns pelo seu Obrigado, trabalho. professora. Obrigada, Rafinha. Quero um coração aqui, igual coração, faz para os meus alunos. Aê! Vai bem. Obrigada. Obrigado, Obrigadão. Pro. Obrigadão.